Recentemente, alguns pais têm abordado as escolas pedindo a rescisão contratual por conta da suspensão das aulas. O que fazer? Vivemos em nosso país um momento de epidemia do coronavírus. Mas mesmo assim, alguns pais têm utilizado o argumento de que a suspensão das aulas poderia ensejar na extinção do contrato educacional. E algumas escolas estão com dificuldades de proceder nesses casos, pois muitas vezes os contratos não estabelecem esse tipo de exceção. Mas eu pergunto a vocês, será que a suspensão da aula realmente pode ensejar o descumprimento contratual da escola e a sua rescisão? Pois é, precisamos analisar alguns pontos importantes antes de respondermos essa pergunta. Primeiro, em alguns estados e municípios, ocorreu a suspensão por ordem do Estado e em alguns locais foi recomendado a suspensão das aulas. Ou seja, na parte da recomendação, algumas escolas podem desobedecer essa recomendação. É apenas um pedido do Estado, não é uma ordem. E como é que fica a relação contratual da escola e seus consumidores? Primeiro, a gente obviamente temos que verificar o que dispõe o contrato sobre o objeto contratual. Por quê? O contrato escolar, muitas vezes, a contratação ocorre porque aquela escola utiliza alguns métodos diferentes de outras escolas para o ensino. E muitas vezes a contratação ocorre por conta dessa diferenciação de método. Então, no momento que a escola, por exemplo, que suspende as aulas, mas opta pela prestação dos serviços via educação à distância, ela estaria descumprindo com o seu contrato ou até mesmo perdendo o objeto contratual, uma vez que precisaria adotar determinados tipos de metodologia que não são possíveis na educação à distância. Em outros casos, por exemplo, existe a possibilidade dessa prestação de educação à distância, porque não há previsão contratual específica da prestação do serviço. Não há uma exigência no contrato ou até mesmo no plano pedagógico a respeito de determinado tipo de atividade. Certo é que há uma confusão generalizada, pois o Ministério da Educação ainda não se manifestou a forma e as possibilidades para escolas particulares, e a escola particular muitas vezes não sabe o que fazer e ela tem essa vinculação contratual com os seus consumidores. Então, o primeiro ponto é observar o que consta no contrato, pois dependendo do contrato pode ocorrer a perda desse objeto. Mas fato é que praticamente todos os contratos escolares sofrerão uma alteração contratual, uma vez que, em regra, a prestação deveria ocorrer de forma presencial e por conta dessa suspensão das aulas, em decorrência dessa epidemia, não será possível nesse momento. Mas também devemos lembrar que essa suspensão é temporária, ela não é definitiva. Então as escolas ainda têm tempo, até o final do ano letivo, para cumprir com a sua carga horária. Pode ser que essa epidemia dure um mês, que essa restrição dure um mês, 2 meses, 6 meses. Provavelmente o MEC ele vai se pronunciar a respeito dessa situação e vai possibilitar às escolas extensões até que elas possam cumprir com toda a carga horária e com todo o conteúdo programático. Mesmo assim, alguns pais insistem em exigir o cumprimento da obrigação. Vejamos de novo. Por exemplo, nas hipóteses da creche, do berçário, obviamente, naturalmente, há perda do objeto contratual. Porque os pais contratam a creche e o berçário porque elas precisam trabalhar e o intuito não é necessariamente educativo, mas sim por não ter onde deixar os seus filhos menores, seus filhos pequenos. Então, nessa situação,
é sim mais discutível a questão da rescisão contratual, ok? Nos demais casos, ensino fundamental, pré-escola, é importante observar que essa substituição vai vir, ela é uma realidade e todos nós precisamos nos adequar. Mas se os pais insistirem em colocar os filhos na escola ou através de colônia de férias, pode fazer isso? A resposta é: nós sugerimos que não. Eu sugiro que não, por quê? Primeiro que os pais, no momento que eles expõem os seus filhos menores a essa doença, a essa epidemia, essa situação de saúde que vivemos, eles cometem um crime. É um crime contra a administração da saúde pública. Contra a saúde pública. Então, no momento que você, sabendo que é uma epidemia, e você a ignora. Por que a ignora? Porque nós sabemos que a escola é o maior local de concentração de pessoas. Um dos maiores locais de concentrações habitualmente é na escola. Dentro da sala de aula tem 20, 30, 40, 100 alunos. Então, o risco existe. E se os pais assumirem o risco, eu vou dizer para vocês, eles assumem o risco de responder criminalmente, de lesar o estatuto da criança e do adolescente por expor, porque a obrigação da família é assegurar a saúde do menor. Além disso, a escola que acatar essa situação também poderá responder criminalmente e civilmente, porque ele expõe outros alunos, expõe outras pessoas a espalhar essa epidemia, espalhar essa doença. Então, nós precisamos sempre agir com prudência nessa situação. Além disso, minha escola quer abrir. Ok, vamos lá. O que você vai precisar escola para poder abrir? Primeiro, você tem que estar ciente dessa responsabilização civil, que você pode ter que indenizar diversas pessoas. A sua responsabilidade aí, entendo que é objetiva, uma vez que você assume e nós vivemos numa epidemia onde não há mais como rastrear a origem dessa epidemia. O vírus está circulando e o próprio governo não consegue localizar quem está passando para quem, quando e como passou. Então a gente tem que observar isso. A responsabilidade é objetiva. A escola vai trazer os funcionários e vai ministrar aula. Vai ter que fornecer EPI, equipamento de proteção individual, máscara, luva, óculos, para todos os funcionários. Vai ter que treinar eles a utilizar esses equipamentos adequadamente. Fornecer álcool em gel. Pagar adicional de insalubridade para esses funcionários. Isso vai ficar custoso para a escola. O risco é muito grande. Se não fosse tão grande, não haveria os pedidos do Estado para reduzir a prestação do serviço educacional, para suspender as aulas. Então, a escola também vai responder criminalmente junto com os pais, por conta dessa exposição. Será que vale a pena? Eu acredito particularmente que não vale a pena. É melhor a escola não prestar o serviço, suspender de forma justificada, conscientizando os pais, se possível, estabelecer alternativas para a manutenção dessa prestação de serviço e manter a relação contratual. É bom ressaltar para esses pais que estão exigindo a rescisão contratual das escolas que o entendimento do nosso ordenamento jurídico é sempre pela manutenção da relação contratual. Independente da relação ter sido prestada de forma mitigada, de forma reduzida ou substancialmente, porque o objetivo da escola é educar. Está certo que presencialmente existe a questão da guarda do menor naquele momento que ele está dentro da escola. Mas até que ponto a guarda do menor, a presença do menor na escola realmente é impreterível? Hoje em dia isso quase não existe. Existem diversos métodos de ensino à distância que podem ser efetivos. Então, é bem provável que o Poder Judiciário vai decidir no sentido de manutenção dos contratos da relação escolar e, posteriormente, naturalmente, e a rescisão, a resolução desse contrato só vai poder ser exigido via judicial, onde vai ser discutido longamente se a prestação de serviço foi realizada ou não. Ressalto, a suspensão é temporária.
A escola pode até o final do ano letivo prestar o serviço. E outra observação, as mensalidades escolares, elas não podem deixar de ser pagas. A escola oferta, como regra geral, o valor total do curso. E ela apenas divide em até 12 meses, nos cursos semestrais por até 6 meses, o valor da mensalidade, ou seja, o valor total do curso. Então, a obrigação de pagar a escola ainda persiste, independente da suspensão da aula. E as cláusulas contratuais também devem ser aplicadas. Então, você, gestor de escola, observe o seu contrato. Se o seu contrato não está adequado, providencie a adequação do seu contrato o mais breve possível. A relação contratual é muito importante. É a base do funcionamento da escola, é o contrato com o seu consumidor, para justamente evitar esse tipo de discussão nesses casos de exceção. Tá ok? Mandem suas dúvidas, deixa um like no nosso canal, no nosso vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.